Olá, espero que você esteja bem. Por que amanhã? Sobre isso que será a nossa meditação. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida, e o meu desejo é que o Deus Todo-Poderoso venha a ser engrandecido na sua vida, em nome de Jesus. Por que amanhã? Quando Deus levantou Moisés para libertar o povo judeu do Egito, então Deus começou a enviar pragas para que Faraó libertasse um povo, e 10 pragas vieram sobre aquela nação. Mas a segunda praga enviada por Deus através de Moisés foi a praga das rãs. E olha só que interessante, meus irmãos, Êxodo capítulo 8, versículos de 1 a 4. O Senhor falou a Moisés: vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você e em seus conselheiros e em seu povo. Misericórdia, misericórdia. Meus irmãos amados, deve ter sido algo muito, mas muito perturbador essa praga. Cremos que realmente isso aconteceu naquela nação e foi algo realmente perturbador demais. Mas Faraó tinha uma opção para ficar livre dessa praga: deixar o povo ir embora. Era só isso que ele tinha que fazer, deixar o povo ir embora. Era tudo o que ele não queria fazer. Ele não queria. Sabe, aquele povo estava lá, eles tinham escravizado aquele povo e eles tinham muitos benefícios porque aquele povo estava lá escravizado. Mas ele não aguentou aquela praga perturbadora que Deus havia mandado através de Moisés. Aquilo foi intenso demais. E por quê? Porque, como diz a palavra aqui, aquelas rãs lá, elas se infestaram demais. E o Senhor mandou Moisés dizer que elas entrariam no palácio e em todas as casas. Ela entraria no quarto de Faraó e no quarto de todas as casas do povo do Egito. Subiriam na cama e em seu palácio entraria demais, e também dentro dos seus fornos, nas suas amassadeiras, lugar que se fazia os seus pães. E pior ainda, elas subiriam até na própria pessoa. Misericórdia, misericórdia. Parece engraçado, mas deve ter sido algo horrível. Então ele não aguentou tudo isso, como eu e você também não aguentaria de jeito nenhum. Então ele manda chamar Moisés. E olha o que diz Êxodo capítulo 8, versículos 8 a 10. O Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao Faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o Faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor,
o nosso Deus. A pergunta é: por que amanhã? Por que, meus irmãos, ter que suportar mais um dia e mais uma noite com aquelas rãs, com o barulho daquelas rãs, com a sujeira daquelas rãs, porque elas também fazem cocô, essa é a verdade. Então, por onde elas vão passando, elas vão deixando também um rastro de sujeira, as fezes delas. Por que ter que suportar a cidade cheia de rãs, a casa, o palácio dele, as casas de todos cheias, as suas casas não só, mas os seus quartos, as suas camas? Imagina como foi a noite desse povo. Sabe, o forno cheio, a amassadeira cheia em cima da mesa, e pior, as rãs pulando neles, tentando subir neles de alguma forma. Por que aguentar isso? Por que amanhã? Se Moisés tinha dito: tu é a honra de me dizer quando devo orar por você. E ele disse: amanhã. O resultado da oração estava condicionado a uma mudança de atitude de Faraó. Ele teria que deixar o povo sair, mas não era sua vontade deixar o povo de Deus sair daquela terra. Eles tinham benefícios com aquele povo trabalhando ali. Faraó queria ficar livre daquela praga, daquela coisa que incomodava. Isso é uma verdade. Mas ele não queria mudar de atitude. Sabe, meus irmãos amados, isso acontece ainda nos nossos dias. Sabe, alguns querem a bênção de Deus, o milagre de Deus, o alívio de Deus, o livramento de Deus, mas não querem mudar as suas atitudes. Não querem mudar. O Faraó queria a libertação dessa praga, mas ele não queria mudar de atitude. Sabe, alguns não mudam de atitude em relação às pornografias que estão por aí. Querem Deus, querem a bênção de Deus, mas ainda continuam vendo as pornografias. Sabe, outros não conseguem deixar de lado o sexo ilícito. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, há uma pesquisa que diz que cerca de 60%, um pouco mais de 60% dos jovens cristãos hoje, eles têm uma vida sexual ativa. Eles querem a bênção, mas não querem mudar de atitude. Sabe quantas pessoas, meus irmãos, estão dentro das igrejas e não mudam a atitude em relação à fofoca? Fofoca não é de Deus. Fofoca traz contenda. Fofoca, meus irmãos, glorifica Satanás. Essa é a verdade, não a Deus. Sabe, Deus, eu já falei disso nas meditações, onde Deus mostra em Provérbios 6 que Ele odeia quem traz contenda entre irmãos. E o fofoqueiro, ele gera contendas. Sabe, o fofoqueiro, ele não muda de atitude, mas ele quer a bênção. Ele quer a libertação, ele quer a bênção para a sua casa, para a sua família. Ele quer ver a sua casa abençoada, mas ele não muda de atitude. Sabe, são pessoas semelhantes a Faraó. Por que amanhã? Por que não hoje? Já que aquela praga estava trazendo tantos problemas, por que não hoje? Muitos, meus irmãos, continuam ainda nas maledicências da vida. Fica falando mal das pessoas, falando mal das autoridades,
Onde é que está escrito na palavra de Deus que nós temos que ficar falando mal das autoridades? Nós devemos orar pelas autoridades, seja qualquer tipo de autoridade que for, as autoridades dentro de uma cidade, dentro do estado, dentro de um país, não importa, dentro da igreja, dentro da escola, nós devemos orar pelas autoridades, essa é a verdade. Mas muitas vezes a gente vê, principalmente nas redes sociais, os cristãos abrindo sua boca e falando mal dos outros, falando mal, tem um prazer tremendo, querem a bênção, mas não param de ser malignos. Essa é a verdade. Quantas pessoas, meus irmãos amados, querem a bênção, estão lá na igreja, mas não deixam a mentira de lado, são mentirosos o tempo todo, para que de alguma forma, ele possa se beneficiar com as mentiras, assim como Faraó estava se beneficiando com aquele povo que ele não queria sair, não queria deixar sair. Eu ouvi um testemunho, porque isso não é testemunho, isso é testemunho. Um jovenzinho, ele foi fazer uma entrevista em uma empresa, e quando ele estava lá na empresa, então, fazendo a entrevista, eles perguntaram para ele: você domina bem o computador? Você sabe mexer bem? E ele falou: não, faz já alguns anos que eu ouvi esse testemunho. Então eles falaram: puxa, só faltou isso para você, infelizmente não temos como ficar com você. E ele voltou para casa, e a sua mãe estava lá orando, pedindo a Deus, a mãe dele, uma serva de Deus. Então quando ele voltou para casa, ele falou: e aí, filho, e aí? Ele falou: não, eles perguntaram se eu sabia mexer em um computador. Eu falei que não. E a mãe disse para ele: mas como você é burro, por que você não falou que você sabia? Por que você não falou isso? O emprego agora era seu. Ou seja, ela está dizendo para ele: por que você não mentiu? Você ia ser beneficiado se você mentisse. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus Cristo, nós temos que mudar as nossas atitudes, porque nós somos povo de Deus. Muitas vezes estamos exatamente como Faraó. Amanhã, hoje não, amanhã. E ainda somos capazes de dizer a mesma frase: olha, é só hoje, depois eu não vou fazer mais, amanhã eu não faço mais, amanhã não vou cair no mesmo erro, é só hoje, amanhã não. Mas nós não vivemos o amanhã, nós só vivemos o agora, o momento. Por isso fica essa pergunta: por que amanhã? Sabe, tem um ditado na nossa terra que diz: não deixe para fazer amanhã o que você deve fazer hoje. Não deixe para amanhã. Se você tem que mudar em alguma coisa, muda já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça o propósito já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Sabe, meus irmãos, negar a si mesmo é renunciar aquilo que é ruim em nós, em nome de Jesus Cristo. Seja o desejo da pornografia, o desejo do sexo ilícito, seja o desejo da fofoca, da maledicência, sabe, das mentiras e de muitas outras coisas ainda que podem causar danos em nossas vidas. Nós temos que mudar de atitude já, em nome de Jesus Cristo, porque isso não glorifica a Deus e isso vai trazer prejuízo para nós. Sabe, a grande verdade é que Faraó, ele não quis mudar de atitude em relação ao povo de Deus. Mesmo depois da 10ª praga, quando ele permitiu que o povo saísse, ele mudou de atitude. Ele não mudou de atitude, ele foi atrás, ele perseguiu com seu exército, ele falou: eu vou destruir esse povo. Ele estava com seu coração irado, porque ele não mudou de atitude em tempo nenhum. E sabe o que aconteceu? Ele encontrou a ira de Deus. Ele e todo o seu exército morreram
afogado nas águas. Misericórdia. Sabe, quando nós não mudamos de atitude, nós estamos entrando num mar que vai se fechar. E aquelas águas vão vir sobre nós, e misericórdia. Só nos restará a morte. É melhor mudar de atitude já. Porque amanhã, se você pode fazer já. Há alguma coisa que você precisa mudar? Mude agora. Vamos orar? Maravilhoso e eterno Deus, sabemos, Pai amado, que há muitas coisas em nós que precisam ser mudadas. Muitas coisas, Senhor Deus amado, que trazem prazer para a nossa carne, mas não glorifica o seu nome. Por isso pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha nos ajudar. Nos ajude, Senhor Deus amado, Senhor Deus, fazer mudanças hoje em nossas vidas, em nome de Jesus. Pela autoridade do Teu Espírito, nos ajude, Senhor Deus amado, a dizer, é hoje que eu quero, e não amanhã. Nós queremos hoje, em nome de Jesus. Sabemos que quanto mais, Senhor Deus amado, nos afastarmos do pecado, quanto mais, Senhor Deus, tivermos atitudes para dizer não ao erro, mais vamos estar agradando ao Senhor. E aí, conforme agradamos o Senhor, Pai amado, os benefícios são maravilhosos. E dessa forma, não vamos nos caminhar, Senhor Deus amado, para dentro do mar, para sermos mortos por aquelas águas. Pai Todo-Poderoso e bendito Deus, peço por mim e por cada um dos meus irmãos, para que possamos dizer, faça hoje, quero mudar hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, com Deus o caminho é estreito, mas é muito melhor. É infinitamente melhor em nome de Jesus Cristo. Porque nesse caminho nós temos a companhia do nosso Senhor Jesus Cristo o tempo todo. O tempo todo. Amém? Meu desejo é que você venha a ser abençoado. Que a sua casa venha a ser abençoada. Que a sua família venha a ser abençoada. Que as suas finanças sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço a você, em nome de Jesus. Amém.